Ainda no estudo no nosso ambiente de projeto conceitual, há um outro conceito muito importante, que é o Snap 3D. Eu estou aqui com um plano de trabalho, esse nível, chamado nível 1 do meu projeto. Se eu, por exemplo, vou desenhar uma linha, agora, quando eu clico no comando linha, eu tenho aqui as minhas opções de desenho, eu posso vir aqui e mudar, né, um plano de trabalho. Mas uma vez escolhido e começar do comando linha, qualquer ponto que eu clicar aqui, ele vai ser colocado nesse plano, né? Então, por exemplo, eu posso clicar aqui no final desse cubo, vamos chamar assim, né? Ele vai acertar aqui o endpoint, certo? Mas se eu procurar aqui, por exemplo, o midpoint desse lado aqui, eu não consigo acessar nem o endpoint aqui, certo? Por quê? Porque eu estou preso ao plano de trabalho horizontal. Se eu, no entanto, ligar aqui na barra de opções o Snap 3D, reparem que quando eu me aproximo desse ponto aqui, ele já acende essas 4 linhas aqui, indicando o plano onde ele está desenhando como partida. Se eu puxar para cá, olha aqui, ó, já está com essas 4 linhas acesas que eu estou desenhando nesse outro plano. Aí eu consigo pegar, por exemplo, o midpoint aqui, desse lado. Consigo pegar o midpoint desse lado. Posso migrar para outro plano de trabalho. Então o Snap 3D ele vai me permitir migrar de um plano a outro. Olha lá, minha linha que eu desenhei, meu conjunto de linhas é tridimensional. E um detalhe sobre essa linha, repare agora, se eu clicar nessa linha, que é uma linha tridimensional, aqui vão aparecer as propriedades de instância, né, desse elemento especificamente. Repare lá, restrições, eu não tenho aqui um nível associado a ela. Tá? Quando eu clicar nessa linha que foi desenhada sobre esse plano, ele já tem aqui, ó, restrições, plano de trabalho, nível 1. Tá, ok? Então a linha desenhada com o Snap 3D, ela fica desvinculada de um plano de trabalho. E esses pontos onde eu cliquei aqui para desenhar essa linha, que no caso aqui é uma linha em cadeia, eles são pontos direcionais, tá? Então são pontos que têm um plano associado a eles, ok? Então esse é mais um conceito importante sobre o ambiente de projeto conceitual. E aproveitando o gancho aqui, falando de planos de trabalho, algumas informações adicionais aqui. Lembra que eu falei sobre nível 3D? O plano de trabalho, né? Ele é infinito em termos de nível, né? Mas o plano em si ele possui algumas alças aqui de manipulação que você pode restringir um pouco o seu espaço de visualização. Além disso, você tem aqui o símbolo de nível, né? Que se você clicar 2 vezes nesse símbolo, você vai automaticamente para a sua planta de nível em relação a esse nível, né? A planta de piso em relação a esse nível. Clico na casinha lá para voltar para o 3D. E se eu clicar aqui em um dos níveis, né, aparece aqui as propriedades de instância desse nível. Aqui eu tenho apenas o nome e a elevação. Curiosidade é que se eu mudar a elevação de um nível, os elementos associados a ele ou referenciados a ele sofrerão alteração. Então se eu clicar, por exemplo, nesse nível 2 aqui, imediatamente aparece aqui, ó, uma cota, né, que é o parâmetro lá, o 6, 6. Eu tanto posso alterar aqui quanto alterar aqui. Reparem o que vai acontecer com a polyline aqui, quando eu mudar para 12, por exemplo. Aplicar, olha lá, os pontos que estavam referenciados a esse nível, os pontos direcionais, eles foram elevados, esse e esse. Então houve, como são pontos direcionais, né, eu mudei a conformação da polyline. Beleza? Então cuidado com pontos vinculados ao nível, né? Aliás, nível, como sempre mencionei, né, é uma das primeiras coisas, ou a primeira coisa que você define no projeto. Então deve ser bem estudado, porque qualquer modificação neles pode causar um transtorno em todo o seu projeto. E para fechar esse ciclo de informações também, os planos de referência, eu mencionei que são a origem, né, das coordenadas. Então, em princípio,
o ponto de encontro desses dois planos de referência verticais vai ser o ponto de inserção deste modelo no seu projeto. Beleza? Então isso aqui é como se fosse o insert point lá dos blocos do AutoCAD. É o encontro desses dois eixos. Então posicione sempre pensando como essa massa conceitual vai ser inserida no seu projeto principal. Bem, agora que a gente já viu os principais elementos do ambiente de projeto conceitual, eu dei uma limpada aqui, voltei, apaguei os planos de referência, né? Zerei o desenho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse nível 2 aqui, que está na corda 3 metros, eu vou colocar para 12 metros. Né? O equivalente a aproximadamente 4 pavimentos. Estou considerando o padrão de 3 metros por pavimento. E vou criar um outro nível lá no topo de mais 12 metros. Reparem que eu posso inclusive criar o nível aqui no 3D. Eu me aproximo aqui, ó, ele já me oferece a referência do último nível. Então posso, se eu tiver precisão manual, se não, eu digito aqui direto 12 e está criado o nível 3. No ambiente de projeto conceitual, você clica simplesmente no plano de trabalho, num nível de referência, ou num plano de referência, e automaticamente passa a ser o seu plano de trabalho. Beleza, então eu estou aqui no nível 1, eu vou desenhar uma geometria, né, como a gente já viu, o modo básico de conceber um projeto. Eu vou clicar aqui 2 vezes nesse elemento, ele vai abrir o nível 1, eu poderia clicar aqui no navegador de projeto, e vou desenhar uma forma qualquer, por exemplo, um retângulo. Então, reparando já dentro dos conceitos que a gente já viu, né, que ele já está criando aqui os pontos de direcionamento ou pontos de manipulação. Ok? Eu estou no nível 1. Já no nível 2, eu consigo aqui visualizar o nível 1 no ambiente de projeto conceitual. Não estou me preocupando por enquanto com medidas, tá? Eu teria que botar cotas aqui para poder ajustar esse modelo certinho. Lembrando, se eu for lá no 3D, né, selecionar essa figura e clicar em criar forma, ele cria automaticamente ou aqui uma figura chapada, né, uma região, uma superfície, ou um sólido. Criei um sólido, aqui eu posso, um extrude que ele faz em relação a essa superfície, né, numa direção perpendicular ao plano onde ela está desenhada. Vou dar o Ctrl Z aqui, voltar. Se eu tenho no nível 2 agora uma outra figura, tá? Se ela tiver uma outra forma, né? Vou desenhar um círculo aqui, por exemplo, aqui no meio, tá? Repara que inclusive isso nem é um quadrado, né? As figuras, os afastamentos aqui são irregulares, tá? Não estou me preocupando com nada medida. Agora eu venho e seleciono essa figura, seguro o Ctrl, seleciono essa figura. Se eu clicar agora em criar forma, ele vai fazer a conjunção dessas duas figuras, tá? E agora ele não oferece, obviamente, a opção de criar um plano, né? Porque as duas figuras estão em planos diferentes, ok? Ctrl Z novamente, continuo tendo essas duas figuras aqui. Vou lá no nível 3 agora, e eu só estou vendo o nível de baixo, tá, ok? Que é o nível 2. E eu vou vir aqui agora e vou criar uma figura, uma outra figura, né, fechada, de 6 lados. Vou construir aqui um hexágono. Ok. Volto lá para o 3D. Se eu selecionar agora os 3 elementos, pode ser com uma janela. Selecionei os 3 elementos, criar a forma. O Revit vai dar o jeito dele e vai criar um sólido concordando todas essas formas. Então você pode compor a volumetria da edificação dando o perfil que você deseja em cada pavimento ou em pavimentos-chave. Ok? Se não houver uma continuidade de transição de forma, aí você faz cada pavimento individualmente. Ok?
ok? Vamos fazer uma outra experiência aqui agora. Eu vou ampliar aqui um pouquinho esse nível 3D. Vamos supor que eu desenhasse agora no nível 1 uma circunferência. Ok, um círculo. Okay. Beleza. Agora eu vou selecionar esse círculo e vou pedir para criar forma. Nesse caso, as opções que ele oferece são ou criar um cilindro, que seria uma extrusão dessa superfície, ou criar uma esfera, que seria a forma de fazer elementos curvos no Revit, sendo que esse elemento ele é dividido em duas partes. E essa figura, ela aparentemente ela é dividida em dois hemisférios, um de cima e de baixo, mas eles não são independentes. Eu não consigo clicar aqui e deletar um hemisfério. Repare que o excluir aqui não está habilitado. E essas setas de manipulação são de move, né, de mover o elemento para um lado e para o outro. E aqui, embora a seta esteja apontando para cima, ela vai mover na direção horizontal no plano. Tá, ok? Ela não vai mover verticalmente, porque círculo, né, que deu origem a essa figura, ele foi concebido no plano de trabalho que era o nível 1 quando eu comecei. Outro fato interessante é que clicando aqui nesse elemento, né, eu posso clicar, ele permite clicar no elemento 3D, né, ou se eu me aproximar aqui da linha, do equador, vamos chamar assim, ele vai me oferecer outros pontos de manipulação, onde eu posso aumentar o raio aqui, transformando ele num torus, vamos chamar assim, tá, ok? Que é um outro tipo de figura, né? Deformando esse elemento. Vou dar o Ctrl Z, voltar aqui e movimentar aqui, ampliando, né? Abrindo a boquinha aqui desse elemento, tá? Já aqui na horizontal e na vertical são as outras formas de deslocamento, não se alteram, ok? E aqui eu posso manipular a abertura. Repare que quando eu mexo nessa abertura, esses valores aqui são alterados. Então eu posso também mexer nessa abertura aqui através das barras de propriedades de instância. E esses arcos aqui são individuais. Eu mexo nesse ou mexo nesse aqui. Tá? Esse, no caso aqui, ele tem menos mobilidade porque ele faz parte do arco original, tá? Mas é o mesmo procedimento. Seria a manipulação do ângulo final e o ângulo inicial. Ok? São os poderes de manipulação, no caso aqui de geometrias esféricas, né, ou curvas. E uma vez que esses elementos estão desenhados, aqui nós vamos começar a trabalhar as partes bem mais avançadas. Eu posso manipular os seus pontos fundamentais, né, os pontos que deram origem, os pontos principais dessas figuras, tá? Através do raio-x. Tá? O raio-x é uma aplicação. Eu vou clicar aqui, por exemplo, nesse elemento, clicando no tab aqui, selecionei a massa como um todo, né? E aí aqui apareceu o elemento da forma raio-x. Eu vou ativar o raio-x clicando aqui, ó. Tá? Com isso, ele me mostra essa figura e os pontos fundamentais de criação. Tá? No caso aqui, os pontos desse plano, né, dos três planos, que são o círculo, o retângulo inicial e o hexágono aqui no final. Ok? Então, através desses pontos, uma vez que eles estão em raio-x, esses pontos fundamentais vão me permitir fazer alterações nesta geometria. Primeiro eu clico fora para retirar a seleção. Repare que o objeto ele permanece no modo raio-x, ok? E aí eu posso simplesmente clicar nesse elemento aqui e movimentá-lo em cada plano, né? Ou através aqui no caso eu estou selecionando os manipuladores, né? Mas poderia usar cotas, né? Inclusive ele pode fugir do plano, ok? Se eu seleciono aqui, puxo nessa seta azul aqui, ele sai
do plano de trabalho, tá? Ele me permite esse tipo de manipulação. Ctrl Z, Ctrl Z, voltou para o plano de trabalho, ok? O que mais que eu posso fazer além de manipular, né? Aqui no caso eu manipulei os vértices do retângulo, né? Ou do quadrilátero horizontal. Aqui no círculo eu poderia movimentar também o diâmetro, né? E assim por diante. Eu poderia mexer nas formas aqui através dos pontos de manipulação, uma vez que eles estão em modo raio-x. E eu poderia também selecionar aqui, ó, adicionar aresta, tá? Mas eu só vou conseguir fazer isso em superfícies planas, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu cliquei nessa superfície, é uma superfície plana, aquela parte de um ponto e liga em outros dois aqui. Ele cria um outro ponto de manipulação e esse ponto vai me permitir fazer outras modificações aqui nessa figura, tá? Um detalhe: se eu clicar direto no ponto e arrastar, eu corro isso que geralmente acontece dele mudar também no eixo Z, tá? Então é preferível eu clicar no ponto e depois puxar uma das setinhas de movimentação, para que eu garanta que ele fique no próprio plano de trabalho, ok? Então, no modo raio-x ele também vai me permitir adicionar arestas. Só que sobre o adicionar aresta que eu estava mencionando, se eu tentar colocar, por exemplo, nessa superfície aqui, não é possível, porque essa face aqui ela é curva, ela começa numa linha reta e depois aqui o perfil superior é uma curva. Então essa é uma face, olha, uma face que não tem um perfil reto, tá? Então se eu tentar colocar uma aresta aqui, ele vai dizer que não é possível, ok? E um detalhe, não são somente os pontos que eu consigo manipular. Então, uma vez que a figura está no modo raio-x, se eu selecionar uma aresta, por exemplo, eu também vou poder movimentar, né, fazer alterações nessa aresta, simplesmente clicando no objeto e movimentando as suas setas, né, as suas alças de manipulação, ok? E aí cada elemento obviamente vai ter um poder de manipulação diferente. Então vamos em frente. Adicionar perfil. Eu posso colocar perfis adicionais nessa figura para poder trabalhar o perfil dela intermediário. Por exemplo, vou colocar um perfil adicional que eu seleciono uma dessas arestas aqui. Ele me deu um aviso apenas de que está descentralizado, tá? Não tem problema nenhum. Ele criou um outro perfil, né, acompanhando a variação de seção, só que esse perfil não está vinculado a nenhum nível, ele é simplesmente um perfil intermediário. Então, se eu quisesse, por exemplo, vamos colocar aqui, eu tenho 24 metros, né, de comprimento. Se eu quisesse desenhar um círculo aqui, ok, seleciono esse elemento aqui, eu vou dar um Ctrl C, copiar aqui, e vou colar com níveis selecionados, vou copiar lá no nível 3, ok. Se eu clico aqui e aqui, né, com o Ctrl, e peço para criar uma forma, ele vai criar um cilindro. Eu posso selecionar essa figura, agora, botar ela no modo raio-x. E o interessante, só uma figura por vez pode estar no modo raio-x, tá? Eu posso acrescentar aqui um perfil, vamos colocar aqui aproximadamente no meio, e se eu altero agora um dos pontos desse perfil, olha lá, eu dou uma deformada na figura, ok? É claro que, só lembrando mais uma vez, eu estou colocando aqui sem nenhuma precisão, tá? Se eu quisesse, deveria colocar medidas, eu tenho que colocar planos de trabalho, linhas de referência, ok? Trabalhar nos níveis. Eu só quero ilustrar e mostrar aqui as capacidades de manipulação desses objetos, ok?
Então, clica em outra figura, ativa o modo de ARX, ele muda, né, de figura, clico, ativo o modo de raio-x e eu posso manipular. Eu tenho aqui ainda, voltando para essa figura, dissolver, excluir todas as superfícies da forma. Tá? Ele deixa somente as suas curvas. Tá? Então você pode recriar a forma. Ok? Se eu dissolver aqui, ó, ele apaga todas as superfícies e vai deixar os perfis. Tá? Vai me permitir, de repente, manipular essa figura. Ok? Criar outros perfis, modificar os perfis individuais e depois eu seleciono os planos e crio novamente a figura, a forma tridimensional. Beleza? E eu posso também bloquear perfis. Tá? Ele faz com que os perfis obedeçam ao perfil de baixo. Então nesse caso ele conserva o perfil de baixo e faz um extrude, transforma essa figura num extrude, perdendo aqueles perfis intermediários. Ok? Vou dar um Ctrl Z aqui. E se eu me arrepender de ter bloqueado esses perfis, eu venho aqui e desbloqueio os perfis. Só que agora ele perdeu os perfis intermediários. Então eu teria que dar um Ctrl Z aqui para voltar para a figura original. Ok? Bem, vamos ficar por aqui. Por enquanto a gente já está visualizando as capacidades de criação de elementos tridimensionais bem complexos. Na próxima aula a gente continua manipulando esses elementos já criados. Até lá então.